Timóteo, capítulo 4. A partir do verso 9. 2 Timóteo 4, a partir do verso 9. Segundo Timóteo 4, a partir do verso 9, que diz assim: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Pai, Tua palavra foi aberta e agora que será exposta, que o Senhor seja servido em falar cada coração nesta oportunidade. Entra com Tuas santas e ricas provisões, em nome de Jesus. Amém. O trabalho missionário, com seus desafios e garantia. É exatamente a respeito disso que eu quero tratar com você nesta noite, nesta oportunidade. A pergunta que faço para você nesta oportunidade é: você gostaria de ser lembrado após a sua morte? Se sim, como você gostaria de ser lembrado afinal de contas? É interessante que a Bíblia, ela relata pelo menos uma centena de biografias e relatará a situação de alguns indivíduos que foram lembrados e muito bem lembrados, outros, no entanto, não tão bem assim. E a essa altura, claro, eu posso citar para vocês dois nomes pelo menos, um deles, Moisés. E é interessante que em relação à figura de Moisés, nós encontramos o seguinte testemunho, lá em Deuteronômio capítulo 34, no verso 10, está dito assim a respeito de Moisés: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, como quem o Senhor houvesse tratado face a face. E este foi o testemunho que Moisés deixou a seu respeito. Mas podemos citar uma outra figura, dessa vez Jorão, agora com uma perspectiva negativa, onde é dito lá em 2 Crônicas, capítulo 21, o verso de número 20, quando é dito o seguinte: era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. E assim, Jorão, conforme o texto bíblico muito bem destaca, foi-se sem deixar saudades. Ora, meus queridos, meus amados, a carta que nós acabamos de ler
foi a última escrita pelo apóstolo Paulo, sim, porque no momento em que ele escreve esta carta, a sua sentença já havia sido lavrada. Ele está agora aguardando apenas a consumação da sua pena. E aí é a essa altura que ele escreve. Esse homem está agora velho, doente e cheio de cicatrizes. E aí, o que esperar de alguém nessa condição e que passou por tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou? Revolta? Talvez, mas não é isso que nós encontramos aqui, pelo contrário, vemos nas palavras do apóstolo Paulo a sensação de dever cumprido. Em um dado momento ele diz: combati o bom combate, enfrentei a carreira, guardei a fé. Ora, meus queridos, o que você faria se você soubesse o dia da sua morte? O apóstolo Paulo sabia que era apenas uma questão de tempo, mas é interessante que nós não encontramos aqui nada de palavra de amargura, de ressentimento, mas de louvor e encorajamento. Nós vimos pela manhã, quando o apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele incentiva Timóteo neste contexto aqui e diz: Timóteo, prega o evangelho. Olha, meus queridos, meus amados, sim, a exemplo do que a irmã orou, o trabalho missionário, ele é cheio de desafios. E ninguém que parte para o campo missionário continuará ali se for impulsionado apenas por romantismo, pelo contrário, porque a realidade de fato ela é dura, e são de fato muitos os desafios. Desafio, muitas vezes, dentro da perspectiva da língua, porque às vezes o missionário ele vai fazer um trabalho transcultural e ele vai ter que aprender a língua para interagir com aquele povo. Questão de cultura mesmo, de hábitos. Muitas vezes com pouco ou quase nenhum recurso para manter-se. Muitas vezes a hostilidade por parte daqueles que recebem. De modo que até o missionário ver o seu trabalho frutificar, ele já percorreu um caminho árduo, um caminho bastante difícil. O apóstolo Paulo, que tinha uma agência missionária, ele no dado momento faz uma relação de tudo aquilo pelo que ele passou, no propósito de ver vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, e tudo para a glória de Deus, conforme ele encerra aqui a sua carta: a ele toda a glória. Sim, meus queridos, o missionário ele tem necessidade de suporte. O verso de número 9 aí do nosso texto básico, 2 Timóteo 4, o verso de número 9, que diz assim: procura vir ter comigo depressa. Sim? O apóstolo Paulo, ele faz um apelo e pede para que Timóteo vá depressa ao seu encontro. E aí, a essa altura, nós podemos afirmar claramente que o apóstolo Paulo é um homem de relacionamentos. É interessante, queridos, que quando nós terminamos de ler aqui o capítulo 4, os versos 19 até o 22, o apóstolo Paulo, ele destaca uma série de nomes. Ele é capaz
capaz de citar nome a nome quem são estes indivíduos. São cooperadores, pessoas que o ajudaram ao longo da caminhada cristã, pessoas que o auxiliaram na propagação da palavra de Deus. Sim, meus queridos. Aí nós podemos observar a essa altura o seguinte: você não consegue ir muito longe sozinho. Nós temos carência de pessoas no nosso entorno. Alguém já disse que o ser humano é um ser gregário, ou seja, nós temos a necessidade natural de ter outras pessoas no nosso entorno. E aí, conforme já disse, e volto a repetir, o apóstolo Paulo, ele não só aqui, mas também em outros momentos, ele cita nomes de pessoas que estavam no seu entorno, de pessoas que lhe ajudavam nessa tarefa. É interessante que Abraham Lincoln, certa vez, ele disse o seguinte: se você quer conquistar alguém para a sua causa, primeiro, convença-o que você é seu amigo sincero. E aí eu digo para você que a amizade verdadeira se revela nas horas adversas. Sabe por quê? Porque a prosperidade é cheia de amigos. E aí o apóstolo Paulo, ele descreve uma série de razões pelas quais indivíduos que no seu entendimento deveriam estar com ele, mas naquele momento difícil não estava. Ele fala a respeito de Demas, ele fala a respeito de Crescente, ele fala a respeito de Tito. E aí eu costumo, claro, dizer assim, que cada um tem a sua justificativa. Você sabe por que você está aqui. E quem não está aqui sabe a razão pela qual não está. E os indivíduos têm as suas justificativas. E o apóstolo Paulo linka uma série de razões. Ele vai dizendo, fulano isso, fulano aquilo, aquilo outro. Ora, meus queridos, meus amados irmãos. E aí nós precisamos sempre dizer e destacar o seguinte: nós temos que tomar cuidado ao alimentarmos expectativas em relação às pessoas. Porque quanto maior é a sua expectativa, maior é a possibilidade da frustração. Mas o apóstolo Paulo, ele destaca que na sua tarefa de propagar o Evangelho, ele depara-se com opositores. Verso de número 14, que diz o seguinte: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Quem prega o Evangelho está sujeito a deparar-se com essa situação. Em um dado momento, o apóstolo Paulo chegou a ser preso por causa da inveja dos judeus. Porque na medida em que o Evangelho estava sendo pregado, vidas estavam sendo conquistadas. E aí, aqueles indivíduos trabalharam no propósito de prender o apóstolo Paulo. E aí eu preciso dizer para você que por causa da fé e por causa de Deus, estamos sujeitos a ter inimigos. Agostinho certa vez expressou-se da seguinte forma: se você está sofrendo por causa da injustiça de um homem mau, perdoe-o, para que não haja dois homens maus. É aquela ideia de não pagar com a mesma moeda. É aquela ideia proferida por Cristo: se alguém te fere uma face, dá outra. Se alguém te faz andar uma milha, vai com ele duas. Se alguém quer tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Coisa dessa natureza. E aí é interessante, queridos, que o apóstolo Paulo,
ele menciona um indivíduo que muito provavelmente foi o causador daquela sua segunda prisão, que lhe colocou agora na fileira da morte. E aí o apóstolo Paulo, diante deste contexto, dessa situação, ainda reúne forças para alertar Timóteo e dizer: Timóteo, toma cuidado com ele. Fica alerta, fica atento. Sim, meus queridos, meus amados irmãos, eu tenho dito para a igreja, e eu tenho insistido bastante com a igreja sobre essa questão de evangelismo, de missões. E eu volto a repetir: não pense você que você vai pregar o evangelho para o pecador e ele olhará para você e dirá: que palavra linda, muito obrigado. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele é por natureza confrontador. O evangelho tende naturalmente a tirar o indivíduo da sua região de conforto. Eu pergunto: quem é o ser humano que gosta de ter as suas fraquezas expostas? Pois é isso que o evangelho faz. Diz: você precisa de mudança. Diz: a vida que você tem levado não tem agradado a Deus. Você precisa mudar de direção. Mas aí o indivíduo, ele se arvora, enche o peito e diz: mas quem é você? Como se você estivesse ali naquele instante se colocando na condição de juiz. Mas não, você é apenas o porta-voz. Você é apenas o atalaia que diz: olha o perigo, mude de direção, volte-se para Cristo. A sua vida não tem agradado a Deus. Não sem razão o apóstolo Paulo diz que recebeu 5 quarentenas menos 1. Não sem razão o apóstolo Paulo diz que foi preso e até mesmo apedrejado e jogado lá no lixo como se estivesse morto. Pense como era marcado o corpo desse homem. E aí ele faz referência a este Alexandre e diz que ele, Alexandre, o resistiu. A Paulo, não, a palavra. A palavra pregada. Portanto, quando você prega o evangelho e que sofre hostilizações, não é a você que o indivíduo está resistindo, mas aquilo que você transmite, a saber, a palavra de Deus. Porque desde que o pecado, ele se fez uma realidade no meio da humanidade, o homem tornou-se hostil a Deus e a sua palavra. E a menos que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo, ele não sentirá a necessidade de voltar a ser para Deus. Pelo contrário, mergulhado numa autossuficiência, ele achará sempre que Deus é desnecessário à sua vida. Porque a sua inteligência, o seu recurso, o seu raio de influência é o suficiente. Ele dá tudo de que ele necessita para ir e ir bem. Ora, meus queridos, meus amados irmãos, a essa altura o apóstolo Paulo, ele sente-se também sozinho. Verso 16 do nosso texto básico diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Na primeira prisão de Paulo, isso, conforme já disse, foi motivado apenas pela inveja de alguns líderes judeus. Mas agora, o apóstolo Paulo está preso como um inimigo de Roma. E, portanto, todos aqueles
também eram vistos como inimigos de Roma. E talvez, por conta deste contexto, é que o apóstolo Paulo faz aqui este relato. Porque os indivíduos, eles não queriam ser vistos como inimigos de Roma. Pois isso poderia resultar naquilo que posteriormente resultaria para o apóstolo Paulo. Mas nós não vemos aqui, neste relato, palavras de ressentimento, mas pelo contrário, ele roga a Deus pela vida da igreja que, na sua perspectiva aqui, deveria inclusive ter se feito presente. Mas lá estava ele, sozinho, e agora sentenciado à morte. E aí? O que fazer a esta altura, afinal de contas? O que fazer a esta altura? Versos de número 17 e 18. Olha o que diz aí. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelo século dos séculos. Amém. O apóstolo Paulo está sozinho? Definitivamente não. Ele diz que o Senhor está presente e está lhe dando todo o suporte necessário. Em um dado momento ele diz que foi liberto da boca dos leões. Como ele era um cidadão romano, ele foi guilhotinado, decapitado, que acreditavam ser uma morte indolor. A outra lá de leões era para os outros. E aí, a essa altura, ele diz que foi liberto da boca dos leões. Ele era um cidadão romano. E aí, meus queridos, é interessante que a essa altura, o apóstolo Paulo, ele dá testemunho de que o Senhor lhe deu o suporte necessário. E aí ele dá testemunho de que o Senhor está o libertando das mandíbulas de Satanás. E aí ele dá testemunho do quanto ao longo da sua jornada ele foi um instrumento nas mãos de Deus, para que os gentios fossem alcançados. Ele, Paulo, que era apóstolo dos gentios. E ele dá testemunho de como o Senhor foi servido em usá-lo no propósito de que vidas fossem alcançadas. Mas não é verdade que sim. Em meio a tudo aquilo que ele passou, era necessário que o Senhor estivesse com ele, para que não desistisse do seu chamado, da sua tarefa. Sim, em um dado momento, conforme está registrado lá em Filipenses, ele diz: aprendi a viver em toda e qualquer situação, aprendi a viver na fartura, mas também na escassez. E assim o Senhor foi servido em ir moldando o apóstolo Paulo no propósito de que vidas pudessem, por meio dele, serem alcançadas. Sim, queridos, meus amados irmãos, a tarefa missionária, ela é cheia de desafios, é cheia de altos e baixos. É por isso que nós precisamos manter missões, orando, contribuindo e indo. Eu queria lembrar dessa trilogia aí, que agora eu lembrei. Tá? Então, é assim que nós fazemos missões. Sim? Você pode orar por missões, isso é verdade. Você pode também contribuir com missões, conforme você fez aqui esta noite. Mas
nem sempre o chamado para ir em lugares mais diversos está para você, ou talvez esteja. Certa vez em um curso de capacitação, um grupo de missionários disse que estava se preparando para ir para a Mongólia. Eu falei, tem isso no mapa? Nunca nem tinha ouvido falar. Depois eu fui lá pesquisar, né? Ficar ali próximo da China, ali não, né? Lá do outro lado do mundo, né? E o Senhor chamou aquele casal, acho que eles têm 2 ou 3 filhos, né? Na época tinha uma criança bebezinha de colo. E lá estavam eles, né? Sempre os acompanho pelo o Face, né? E eles vão relatando, né? De como o Senhor está agindo através deles, né? Para alcançar ali acho que é mongols. É o trabalho missionário. Eu desafio esta igreja, portanto, a que tenha um coração missionário. Que bênção, né? Tem aí a irmã Neiva, que é a representante do departamento missionário na igreja, né? Está lá sempre lembrando os irmãos, dizendo, olha a oferta missionária. E nós precisamos, sim, estar envolvido em missões, orando. Não deixe de orar em favor do campo missionário. Nós vimos hoje pela manhã, na escola dominical, situações pelas quais passam povos por este mundo afora por causa do Evangelho. É a igreja perseguida. E se lá tem uma igreja perseguida, alguém se moveu de algum lugar do mundo para ir pregar para essas pessoas. Ore, não deixe de orar. Tenha um coração missionário, que o seu coração queime por missões. E não só em agosto, mas ao longo de todo o ano. Não deixe de investir em missões. Dê lá a sua oferta para o departamento missionário. Às vezes, quando a gente liga lá para um missionário e diz, manda aí o número da tua conta que eu vou te fazer uma oferta, como o indivíduo fica cheio de alegria. E por quê? Porque está lá no campo missionário, às vezes está sempre com o mínimo necessário. Estou te mandando aí uma caixa de Bíblias. Rapaz! Essa caiu do céu. Precisamos ter um coração missionário. Porque a igreja é e deve ser agente de Deus neste mundo tenebroso. O Evangelho é a luz a espancar as trevas. Spurgeon, em sua obra Ganhador de Almas, acho que é esse o título, esqueci agora, ele diz o seguinte, que o Evangelho é a única vassoura a varrer a imundície que há no ser do homem. Portanto, preguemos. E quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos espancando as trevas. Tenhamos nós um coração missionário. E fazemos isto orando, contribuindo e indo. Pergunto, você tem um coração missionário? O coração dessa igreja precisa queimar por missões. Pois esta é a tarefa que o Senhor deu à igreja. Eu destaquei, e aí eu estou encerrando de fato, pela manhã, um relato bem interessante de um pastor que foi chamado por uma igreja para ajudar a igreja a se levantar, porque a igreja estava passando por dificuldades diversas.
E o pastor disse ali para aquela liderança: eu aceito o convite desde que a igreja mantenha missionários. E aquela liderança dispensou aquele pastor e disse: esse homem está louco, a gente precisa de ajuda. E ele vem dizer para a gente que a gente precisa manter missionário. O tempo passou, aquela liderança chamou aquele pastor novamente e disse: e aí, repensou? Ele disse: não, o Senhor me mantém convicto de que para aceitar o convite, essa igreja precisa sustentar missionários. E no final das contas, a igreja aderiu ali ao apelo daquele pastor, e depois de alguns anos, aquela igreja já mantinha mais de 200 missionários pelo mundo afora. Precisamos ter um coração missionário. O nosso coração precisa queimar por missões. Por quê? Porque a tarefa missionária, ela é árdua, porém gloriosa. E o trabalho missionário tem os seus desafios, é fato, mas também as suas garantias. Como é bom quando nós vemos, né, aí pelas redes sociais, o trabalho missionário expandindo, vidas sendo conquistadas. Aí você diz assim: glória a Deus. E eu tenho contribuído para isso, porque eu tenho enviado as minhas ofertas. Eu tenho contribuído para isso, porque eu tenho colocado este campo em minhas orações. Vamos ter um coração missionário? Amém, igreja? Amém.